Dando continuidade à nossa série de sermões, nós estamos tendo o privilégio de abordarmos os 5 pontos do calvinismo, aprendendo verdades importantes na compreensão da salvação em Cristo Jesus. Aprendemos do estado terrível em que o homem se encontra, separado de Deus, inimigo de Deus, inclinado única e exclusivamente para o mal. Aprendemos que Deus elegeu o seu povo. Deus escolheu aqueles que de fato iriam louvar a Ele, iriam bendizer a Ele, iriam exaltar a Ele. Aprendemos então que Deus demonstrou o grande amor de Cristo ao enviar o seu Filho para morrer por nós. Aprendemos isso no domingo passado, que de fato Cristo morreu pelo seu povo. Cristo morreu por sua igreja. Efésios 5:25, o apóstolo Paulo diz que: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essas são verdades importantes, são verdades gloriosas. Deus nos elegeu, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Deus realmente fez coisas grandiosas pelo seu povo. Mas fica ainda uma pergunta: e agora? Deus nos escolheu, Jesus Cristo veio, morreu na cruz, substituindo-nos ali, porque deveríamos estar ali como sofredores da ira de Deus. Mas o homem continua distante de Deus. Como o homem pode desfrutar dessas bênçãos maravilhosas? Nós não podemos esquecer, irmãos, que mesmo sabendo que Deus é amor, mesmo sabendo que Cristo morreu na cruz para resgatar um povo para si, o homem permanece distante, afastado, ignorando a palavra de Deus. De fato, como falamos na nossa palavra pastoral, Jesus lança o seu convite, Jesus chama as pessoas a si, de fato determina que as pessoas venham a si, porque é uma ordem de Deus para o homem o servir a Ele. Mas os homens não se voltam para Deus. Por que muitas vezes nós pregamos o Evangelho para uma pessoa, ensinamos a palavra de Deus, falamos de Cristo, e parece que aquilo entra no ouvido, como nós costumamos dizer, e sai no outro? Por que é que muitas vezes nós insistimos, convidamos, trabalhamos, e parece que não temos ou não vemos algum resultado? Por outro lado, observamos que outras pessoas respondem a esses convites, à pregação e ao ensino. O que de fato faz a diferença na vida de um homem para crer em Cristo? O que fez Jacó servir a Deus e Esaú não? O que fez Judas se perder? Claro que são seus pecados, mas o que fez então Pedro, que traiu a Cristo, não ter o mesmo destino de Judas? Não ser um homem perdido e separado da glória de Deus? É aí, irmãos, que entra a realidade do 4º ponto do calvinismo, que chamamos de graça irresistível. Ou seja, a graça irresistível de Deus é que torna real todas essas bênçãos. É que torna real a possibilidade do homem se voltar para Deus. Irmãos, a salvação, ela do princípio ao fim, ela é obra de Deus. Deus é quem faz a diferença em nossas vidas. Deus é quem nos chama, Deus é quem nos salva, Deus é quem nos prepara, Deus é quem nos conduz para o céu. Se nós fôssemos entregues a nós mesmos, jamais nos voltaríamos para Deus. Nossa inclinação é para a carne, e isto se constitui inimizade contra Deus. Não pense que qualquer pessoa queria servir a Deus. Lembre do seu estado antes de conhecer a Cristo. Você queria alguma coisa com Deus? Negócio de evangelho, negócio de crente, coisa chata.
Ô povo chato, perturba demais, só eles estão salvos. Que está me chamando para a igreja? Eu não já sou salvo? Eu não já tenho Jesus no meu coração? Somente Deus, irmãos, em seu Santo Espírito, pode nos tirar da escuridão, nos tirar das trevas e nos conduzir para o reino do Filho do seu amor, nos fazer novas criaturas. A graça irresistível é um ensinamento fundamentado nas Escrituras. O chamado de Deus, o agir de Deus é real. Veja bem, irmãos, Deus, o nosso Pai, Ele planejou a salvação. Ele escolheu o seu povo. Deus, o Filho, morreu na cruz por este povo. E Deus, o Espírito Santo, aplica essa realidade no coração dos eleitos de Deus, despertando, chamando, tirando-os do seu estado de rebelião para servirem e glorificarem ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos a ação de todo o ser de Deus, o Deus triuno. O Pai elege, o Filho salva na cruz, o Espírito Santo aplica a salvação. E a graça irresistível trata da realidade do Espírito Santo, convencendo os homens, trazendo os homens, tirando-os do seu estado de rebelião, de inimizade contra Deus. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, o que é a graça. A graça, no seu termo mais simples, da definição clássica que todos nós conhecemos, é o favor imerecido de Deus. Vocês estão me ouvindo bem nessa caixa atrás? Tá ok, né? O favor imerecido de Deus, agindo de forma misericordiosa, de forma graciosa, bondosa. Este favor de Deus, ele é estendido para os homens de duas formas. Nós temos que entender isso. Nós aprendemos no conceito das Escrituras que Deus, ele faz o sol nascer sobre bons e maus. A chuva cai sobre justos e injustos. Mesmo o homem que não serve a Deus, ele é abençoado, ele é agraciado com o ar que respira, com o alimento que está à sua mesa, com a família, com filhos, com o trabalho. Nós chamamos isso de graça comum, porque é a ação de Deus que Ele exerce bondosamente sobre todos os homens. Hitler participou da graça comum, Judas desfrutou da graça comum, Nabucodonosor também, Faraó do Egito que perseguiu o povo de Deus, não querendo deixar sair também. Esses homens receberam bênçãos, desfrutaram da vida, comeram do bom alimento, tiveram a sua vida oxigenada pelo ar que Deus providencia para todos os homens. Isso é uma graça comum. Deus abençoa toda a humanidade, mesmo quando o homem não serve, mesmo quando aquele homem vai viver toda a vida de desobediência. Deus dá a ele o fôlego de vida, o alimento, a água, o sol nascendo, a vitamina, a esposa, filhos. Mas a graça especial, o favor de Deus em tirar o homem do pecado, é algo que só é real na vida dos eleitos de Deus. Na vida do povo que Ele escolheu, na vida do povo pelo qual Cristo morreu, esse povo vai receber a ação do Espírito Santo em suas vidas. No Antigo Testamento, o ensino da graça, trabalhando os nossos corações, trabalhando no coração do povo de Deus, era bem real. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo de número 33. Jeremias 31, versículo de número 33, a Bíblia com Inário, página de número 683. O profeta Jeremias, falando da ação de Deus, falando da promessa para o povo de Israel servir ao Senhor, ele diz exatamente o seguinte no versículo de número 33:
Bíblia com Inário, página 683, que você tem aí em suas mãos. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Deus está dizendo: o povo de Israel, um povo de coração duro, rebelde, que não se voltava para mim, que não se volta para mim. Mas eu levantarei um povo no qual eu colocarei a minha lei no coração deles. Eu escreverei a minha vontade no coração deles. Eu aplicarei a minha vontade ali. Eles serão o meu povo, eu serei o Deus deles. Esse povo não se voltou para mim, fui eu que fui até eles, trabalhei no coração deles. A graça especial, o agir do Espírito Santo estava ali, transformando o coração do povo de Israel, escrevendo as leis de Deus. O Espírito Santo, irmãos, trabalha dessa forma, nos fazendo amar a palavra, viver a palavra. Por que um ímpio faz o que quer, anda do jeito que quer, vive da maneira que quer, e tranquilo, mentir, enganar, se prostituir, viver longe de Deus, para ele está tudo bem, ainda diz que tem um Deus no coração. Por quê? Porque no coração dele ainda não foram escritas as leis de Deus. No coração dele ainda não foram escritos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o amor a Deus. E Deus está dizendo: eu pegarei um povo, eu irei escrever a minha lei no coração deles. Não é eles que vão abrir o coração para mim, não. Eu vou até eles, eu escreverei, eu transformarei. No capítulo 32 do profeta Jeremias ainda, no versículo 39 e 40, você vai para a página 685. Essa promessa, ela se cumpre plenamente na igreja. Versículo 39 e 40, o profeta Jeremias diz: dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Olha só, as pessoas que amam a Deus, que obedecem a Deus, que seguem o seu Evangelho, é porque já tiveram os seus corações como fruto da pena espiritual, da qual Deus, o autor das leis sagradas, escreveu neste coração e disse: é assim, é dessa forma, tu é meu, eu te comprei, me tema, me obedeça, e aquilo fica gravado, impregnado, entranhado. Isso é a graça irresistível de Deus. Não adianta você estar ali no ouvido da pessoa: você está errado, você não vai, você está errado, você vai para o inferno. Claro que o Evangelho tem que ser pregado, anunciado, nós vamos falar sobre isso. Mas o Evangelho é o meio de trazer aquela pessoa à vida. Porque de fato Deus, o Espírito Santo, pega as palavras que você está falando e trabalha no íntimo da pessoa, convence aquele homem, liberta aquele homem das trevas espirituais. Em Ezequiel, você vai um pouco mais para frente, no capítulo 36, profeta Ezequiel, a Bíblia com Inário, página 747, versículo de número 26 e 27, a mesma promessa se repete. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27, página 747, no Antigo Testamento. Deus fala através do profeta Ezequiel dizendo: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus não está dizendo: se você abrir o seu coração, eu vou escrever. Se você der uma chance para Jesus, Ele vai escrever no seu coração. Não, eu vou fazer assim. Eu vou dar um coração novo para você.
porque eu sei que tu não aguenta nem o teu próprio coração, mas eu vou te dar um coração novo, coração que me ame, que me tema, que me obedeça, que me sirva. Veja que Deus, Ele é o agente de toda essa obra. Deus é quem vai ao encontro do homem e diz: eu vou tirar o teu coração de pedra e vou te dar um coração de carne. Eu vou tirar a dureza que está aí arraigada, entranhada em ti, e vou fazer de ti um homem que me tema e guarde os meus mandamentos. Deus é quem nos dá um novo coração. Deus é quem nos faz nova criatura. Isso é uma realidade, irmãos, em todo o Antigo Testamento. O que fez a diferença na vida de Jacó foi o próprio Deus. O que fez a diferença na vida de Davi foi o próprio Deus. O que fez a diferença em todos os homens de Deus foi o próprio Deus, agindo no coração dessas pessoas. No Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 1, abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12, texto bem conhecido. Versículo número 13, João 1,13. Os filhos de Deus, João diz aqui como é que eles vêm a existirem. João 1,13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. As pessoas que servem a Deus é por vontade do homem? Não. É porque tem o sangue nobre, sangue azul? Não. É porque um homem e uma mulher tiveram uma relação sexual e ali nasceu mais um filho de Deus no mundo? Não. Os filhos de Deus só existem porque Deus assim o quis, foi da sua vontade, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ser crente, irmãos, ser cristão, é fruto de uma decisão eterna, que se confirma quando tu abre a tua boca e diz: eu quero Jesus, eu amo Jesus, porque Jesus já disse: eu quero você, eu amo você. Não esqueça, Ele elegeu, Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz, por esse povo. E o Espírito Santo, quando o Senhor Jesus falou que Ele iria vir, Ele disse que o trabalho do homem se voltar para Ele não era um trabalho no próprio homem não, era uma ação do Espírito Santo. Evangelho de João capítulo 16, abra sua Bíblia mesmo, nesse mesmo Evangelho, versículos números 7 e 8, Jesus fala da vinda do Espírito Santo, e Ele diz, Evangelho de João capítulo 16, Bíblia Comunitária, página 119, versículos 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vos enviarei. Quando Ele vier, Ele, que é o Espírito Santo, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus é quem abre os corações, é quem inclina os corações, é quem guia os corações para compreenderem o que é o pecado, o que é a justiça, o que é o juízo. Claro que o mundo aqui não são todas as pessoas que existem no mundo, porque senão todas as pessoas do mundo seriam crentes, porque o Espírito Santo convence de fato. Mas a palavra mundo, lembra, engloba pessoas de todas as nacionalidades, povos, tribo, língua e nação. O Espírito Santo é quem muda, é quem molda os corações. O Senhor Jesus era bem tranquilo quanto a isso. Algumas pessoas estão tão preocupadas com o sucesso de igreja, crescimento de igreja, que esquecem que o próprio Jesus, ao pregar, o próprio Deus pregando, irmãos, foi rejeitado. Ele não ouviu, as pessoas não deram ouvido o que ele estava dizendo.
Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Versículo de número 37. O Senhor Jesus diz isso, Bíblia Coinário, página 106. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma, de modo nenhum lançarei fora. Aqueles que vão a Cristo, não é porque entenderam, são mais inteligentes, são mais espertos, são melhores, são menos pecadores, não. Os que vão a Cristo são aqueles que o Pai os conduz até Ele. Se você não vai a Cristo, se você não ama Cristo, se você não segue o ensinamento de Cristo, é porque Deus ainda não te levou ao próprio Filho de Deus. De fato, os eleitos de Deus são presentes dele para o próprio Cristo. Ele diz: todo aquele que o Pai me dá. Se você consegue viver longe de Cristo, é porque de fato você ainda não pertence a Ele. Versículo de número 44, o Senhor Jesus fala: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Só pode ir a Cristo aqueles que o Pai conduz. Não é aqueles que o pregador conduz, não é aqueles que as pessoas tomam pelo braço e conduzem, não. As pessoas, quando se voltam para Cristo, quando amam a Cristo, quando começam a querer aprender, estudar a Escritura, se reunir, tem prazer na reunião, na comunhão dos santos, é porque são pessoas que estão sendo levadas pelo próprio Deus aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ir a Cristo é uma ação do próprio Deus no coração do perdido. Versículo de número 65, Jesus ainda diz, e prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Que maravilha! Que maravilha! Jesus não é uma roupa que você resolve mudar. Jesus não é uma ideologia que você resolve abraçar. Jesus não é uma meta, uma ideia, um projeto de vida, sei lá, para quando eu ficar mais velho, eu vou aqui aprendendo um pouco. Não. Jesus é revelação. Revelação. E somente Deus pode, mediante o seu Espírito, fazer a luz brilhar sobre a tua vida. Irmãos, é uma prova tão contundente essa ação de Deus, que o apóstolo Paulo, como nós lemos em Atos capítulo 9, era um homem que respirava ameaças contra a igreja de Deus. Saulo era um homem que entendia que o cristianismo era uma seita. Ele, como judeu, um fariseu, zeloso pela tradição de seus pais, conseguiu cartas, autorização para perseguir os cristãos em Damasco. Ele ali em Jerusalém. No meio do caminho, chegando próximo a Damasco, uma luz brilhou do céu sobre ele. E aquele homem que estava decidido a destruir todos que seguissem a Cristo, foi vencido por Cristo. Foi lançado ao chão pelo próprio Cristo. E ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegue. E o homem que antes era uma autoridade na sua nação, um homem que tinha poder, domínio para matar qualquer cristão, agora é conduzido pela mão de outros homens cegos. Agora Jesus diz: entra na cidade, lá eu vou te dizer o que vai acontecer contigo, porque eu te venci. Eu te venci. Tu és meu, Saulo. E Saulo fica ali orando, e Deus envia Ananias para ele e diz:
E Ananias ele diz: Senhor, mas eu ia falar com esse homem ele tem autoridade para vir aqui perseguir os cristãos. Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido. Eu escolhi esse homem, e ele é meu. E ali Ananias impõe a mão sobre ele e diz: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho me enviou aqui para que tu recuperes a visão e tu seja cheio do Espírito Santo. Levanta que tu agora vai servir a Ele. Algum momento Jesus perguntou para Saulo: você quer me aceitar como seu Salvador? Em algum momento Jesus perguntou para ele: Saulo, tu quer mudar de vida? Saulo, o que é que tu acha de deixar esse negócio aí tudinho aí? Tu é um homem importante aí em Jerusalém, para ser um apóstolo meu, sofrer apedrejamento, perseguição, chibatada, varada nas costas, que Paulo errou tudo isso. Não, você é meu, e pronto. Isso é graça irresistível. Isso é Deus quando Ele põe um olho na pessoa e Ele escolheu desde a fundação do mundo. Ela vem, ela pode resistir, ela pode dizer que não gosta, ela pode dizer que não entende, ela pode dizer que nada entra na mente dela, eu não concordo com isso. Mas no tempo certo Deus vai dizer: venha, você é meu. O homem pode resistir por algum tempo, mas ele não resiste para sempre, porque a graça de Deus ela é vencedora, ela é irresistível. Primeiro Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo. Agora o apóstolo Paulo, uma coisa maravilhosa, que antes perseguia essa fé, agora ama essa fé. E no versículo 26, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, Bíblia Coinário, página 177. O apóstolo Paulo fala sobre essa realidade. Ele diz, versículo 26 do capítulo 1, 1 Coríntios, Bíblia Coinário, página 177. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. O que é vocação? É o chamado. Observe o chamado de vocês, irmãos. Visto que não foram chamados, olha só, muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você está aqui sentado hoje. Quantos homens poderosos, quantas mulheres importantes, quantas pessoas desfrutam de tantos prazeres e luxos nessa vida, mas não foram chamadas por Ele. Alguém pode olhar para você e dizer que você é uma pessoa sem cultura, que você não tem um nobre nascimento, que você não é sábio lá, essas coisas todas, que você é uma pessoa que tem um português tão limitado. Mas Deus diz: eu escolhi você para mostrar às pessoas que se dizem importantes, que não é o que elas têm no bolso que faz a diferença, que não é o sangue que elas trazem nobre que faz a diferença, que não é a cultura que faz a diferença, mas o que faz a diferença é que quando eu chamo, essa pessoa vem e eu faço ela uma nova criatura. Deus não é comprado. Deus não fica admirado com a sabedoria de ninguém. Deus, Ele escolhe, independente de qualquer coisa.
Romanos 5,8, Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo Paulo entendia isso. Irmãos, a nossa vocação, o nosso chamado, a ação de Deus, Ele nos atraiu, Ele nos conquistou. Volte um pouco na sua Bíblia, Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo ainda nos diz, no versículo de número 30, de fato aqui nós temos o texto que é chamado pelos teólogos de corrente da salvação, porque nós temos aqui os elos ligados ali que formam essa corrente, mostrando que a salvação é uma obra que não pode ser interrompida, acabada, não pode ser boicotada. A salvação é uma obra que está fadada ao sucesso. Romanos 8, Bíblia Coinário, página 168, versículo de número 30. O apóstolo Paulo diz: e aos que predestinou, olha só, acompanha a sequência, que coisa linda. E aos que predestinou, a esses também o quê? Chamou. É o que nós estamos falando hoje. Ele chama de forma irresistível. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha aqui, agora o apóstolo Paulo ele vai entrar num momento de alegria, um rompante de felicidade diante dessa realidade. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por eles, por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, Paulo diz, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, isso é coisa para a gente, Senhor. Irmão, nem você pode separar você de Deus. Nem qualquer outra criatura se envolve você. Isso é graça, chamado, venha, você é meu. Efésios capítulo 1, Bíblia Coinário, página 205. O apóstolo Paulo ainda continua. Ele sabia muito bem o que era essa verdade. Carta de Paulo à igreja de Éfeso. Versículo de número 18. Perdão, versículo número 8. Deixa eu ver se eu estou olhando aqui o texto certo. Versículo número 18. 1:18. O apóstolo Paulo diz: iluminados os olhos do vosso entendimento, os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Olha aí o chamado de Deus.
com a riqueza da glória da sua herança nos santos, e com a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar-se à sua direita, nos lugares celestiais. Paulo está orando pela igreja de Éfeso, e ele diz: eu oro para que vocês entendam a grandeza do chamamento de vocês, que de fato a ação que trouxe vocês para Cristo é o mesmo poder, a mesma ação que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Paulo está dizendo: o mesmo Espírito que trouxe a Jesus a vida é o mesmo Espírito que também te trouxe a vida. O Espírito em Cristo foi vivificante. O Espírito em ti também é vivificante. O Espírito Santo não bate em portinha. O Espírito Santo é conquistador e vencedor da morte e da miséria que é estabelecida no teu coração. No versículo de número 4 do capítulo 2, o apóstolo Paulo, depois do verso 1 ao 3, quando ele trata de toda a miséria do homem, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Você estava morto, perdido, cego, miserável, mas foi Deus que mudou a minha e a sua história. Vá um pouco mais para frente. Colossenses, capítulo 1. Bíblia com Inário, página 214. Paulo usa uma linguagem interessante nesse texto da igreja de Colossos, onde ele escreve para essa igreja. Colossenses 1, versículo de número 13, Paulo diz: Ele, quem? Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus te carregou nos braços, irmão, para Ele. Ele transportou, Ele tirou você, Ele libertou você do império das trevas e te carregou, Ele te trouxe. Ele não disse: com licença, você pode me seguir, por favor, faça a gentileza, me sirva. Não, venha, você é meu. Era isso que fazia com que Mateus, assentado na coletoria, um homem bem sucedido financeiramente, porque como coletor de impostos provavelmente extorquia, roubava dinheiro das pessoas, e ele estava ali na alfândega. Era um judeu que estava desconsiderado pela nação, porque só em cobrar impostos para Roma, aquilo tornava uma pessoa intragável para os seus conterrâneos, para os seus compatriotas. E Mateus está ali na alfândega, vendo dinheiro entrando, vendo dinheiro, os impostos ali. Jesus olha para Mateus e diz: segue-me. E Mateus deixou tudo e seguiu a Jesus. Por favor, Mateuzinha, não, segue-me. João, Tiago, Pedro e André. Jesus olhou para aqueles homens e disse: segue-me. E eles soltaram as suas redes e seguiram a Cristo. Filipe chegou para Natanael e disse: vem, nós encontramos aquele de que falam os profetas, Jesus de Nazaré. E Natanael disse: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele: vem ver. Natanael, quando chegou perto de Jesus, Jesus olhou para Natanael e disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há engano. Antes de Filipe te chamar, eu te vi sentado debaixo da figueira. Senhor, tu és o mestre, tu és o Senhor de Israel.
com apenas algumas palavras, quando Jesus fala, chama a pessoa só no olhar. Só no olhar de Cristo ele já conquista, vence, traz a pessoa para ele. Volta um pouco, Filipenses capítulo 2. Bíblia Comunitária, página 211, versículo 12 e 13. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, Paulo diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Paulo não diz inicie a sua salvação. Paulo diz no versículo 12, desenvolvei a vossa salvação, porque a salvação eu já dei a vocês. É graça, chamado irresistível de Deus. Hebreus capítulo 12. Para nós concluirmos as referências, poderia citar muitas outras para vocês. Hebreus capítulo 12, Bíblia Comunitária, página 242. O apóstolo assim nos diz. Eu não disse quem é o apóstolo. O apóstolo assim nos diz, Hebreus 12. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Portanto também nós, a partir do verso 1, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é quem cria a fé e Ele é quem completa a fé. Ele é quem é o objetivo, o alvo máximo da fé. Irmãos, Deus é quem nos atrai. Deus é quem nos chama. Mas você pode levantar algumas das seguintes objeções. Pastor, quer dizer então que Deus trabalha na vida dessa pessoa, ela vem nem que ela não queira? Não, ninguém vem sem querer, todos vêm querendo, porque Deus não viola a vontade. O que Ele faz é tirar o coração escravo do pecado e te dar um coração novo. E muito de bom grado, de boa vontade, você se volta para Cristo. Deus não muda, não viola, Deus não força o homem para que o homem venha a Ele. O que Ele faz é te dar a disposição correta, e quando Ele te dá a disposição correta, você vai querer o que é mais correto, o que é mais perfeito. Quando você vai numa feira e você vai comprar uma dúzia de laranjas, você escolhe as melhores laranjas, porque você tem o bom senso para escolher o que é bom. Mas o homem morto em delito e pecado, ele não tem um bom senso para se voltar para Deus. O que Deus faz a ele é dar o bom senso, dar uma nova natureza, para que traga a ele o bom senso e ele venha dizer: Cristo é o que há de melhor, eu quero segui-lo, eu quero amá-lo. Nunca vai ter alguém no céu dizendo: eu não queria vir para cá. Nunca vai ter ninguém lá dizendo: eita, eu vim para cá à força, me arrastaram pelos cabelos. Não. Nunca vai ter ninguém no inferno dizendo: bem que eu queria estar no céu. Porque todos que têm o desejo de estar com Deus é porque Deus colocou esse desejo em seus corações para segui-lo e amá-lo. Pastor, já que é Deus que chama, já que é Deus quem conquista, já que é Deus que atrai, por que evangelizar? Porque a evangelização é o meio pelo qual Deus determinou que os seus eleitos sejam chamados.
Quando eu sei que é o Espírito Santo quem convence, eu não fico ali querendo botar na cabeça da pessoa a força que ela se volte para Cristo, não. Eu ensino o Evangelho e digo: Espírito Santo, só tu pode fazer esse homem entender o que eu falei. Só tu pode fazer essa mulher entender o que eu falei. O papel da pregação é o meio pelo qual Deus desperta os seus eleitos e os chama para Ele. Mas não é papel do pregador, não é papel seu, meu, convencer alguém de ser cristão. Nosso papel é de mostrar a verdade em Cristo, e o Espírito Santo o convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O conceito arminiano é de que você convence a pessoa e faz ela se dobrar a você. Mas o conceito calvinista, bíblico, é de que você anuncia a verdade, e a verdade é poderosa para libertar aquele a quem Deus determinou que fosse libertado. Mas pastor, para quem eu devo pregar? Se Deus tem os seus eleitos e se Ele é quem chama, pregue para todos. Ninguém nasce com estrela na testa escrito eleito. Só Deus conhece os seus eleitos. Nós como cristãos temos que pregar para todos, anunciar a todos, ensinar a todos. Sofreremos decepções, sim. Existirão pessoas que parecerão que abraçaram a fé, como diz ali em Atos 8 acerca de Simão Mágico, e que com pouco tempo fazem parte de uma história do passado. Cadê fulano? Estava tão bem, parecia que ia dar tudo certo. Decepções acontecerão. Mas quando o eleito de Deus for alcançado pelo Evangelho que você pregar, esse permanecerá. Porque Deus não dá fé de momento, Ele dá fé que permanece. Fé em Deus não é de veneta. Não tem a história de veneta, né? Fulano está de veneta. O que é isso? É precisa um dia uma coisa, outro dia outra, um dia uma coisa, outro dia outra. A fé, ela é permanente. Ela é constante em Cristo Jesus. Irmãos, louvemos ao Senhor. Louvemos a Ele que nos atrai de forma amorosa. Louvemos ao Senhor que não nos deixa o nosso trabalho ser em vão. Louvemos ao Senhor que nos conquistou de forma triunfal. Se você está aqui hoje, se você ama esse Cristo, se você ama esse Deus, é porque Ele lhe trouxe. Se você ama a Cristo, é porque Ele colocou esse amor no seu coração. 1 João 4,19, João diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Um dos cantos mais bonitos na língua inglesa é o Amazing Grace, graça maravilhosa. E essa graça maravilhosa que nos alcançou, que nos transformou e que nos fez nova criatura em Cristo Jesus. Se você ainda não foi alcançado por essa graça, clame em seu peito agora. Diga: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Me salva. Porque se esse clamor se originar no seu coração de forma verdadeira, é porque de fato Ele já está lhe chamando para viver para a glória e o louvor do seu santo nome. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Bendito seja o teu santo nome, ó Filho. Bendito seja o teu santo nome, ó Espírito Santo. Deus triuno, que se envolveu com a nossa salvação do princípio ao fim, que olhou para nós com misericórdia e nos viu em nosso estado completamente perdido, de miséria, inimigos teus. Tu nos olhou com amor, Senhor, nos escolheu, não porque em nós houvesse algo que nos recomendasse a Ti. Quem pode explicar esse amor, Senhor? Ó Cristo, Filho do Deus vivo, que na cruz levou sobre si os nossos pecados. Tu triunfou sobre os nossos pecados, Senhor. Tu venceu os nossos pecados. Tu libertou-nos dos nossos pecados. Não somos mais escravos do pecado, Senhor. Pelo Teu poder,
pela tua graça. Tu disse, Senhor, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente tu libertas, Senhor. Verdadeiramente tu conquista. Verdadeiramente tu cativa. Pai, que o teu Espírito Santo possa nessa noite trazer para ti os que ainda não se arrependeram, mas que tu elegeu e comprou. Desperta, Senhor. Basta uma palavra tua. Basta apenas um olhar teu. Levanta, Senhor, sobre o horizonte a luz do teu rosto. Levanta sobre nós, Senhor, a tua potente mão, para que possamos, ó Deus, ver o fruto, Senhor, do teu penoso trabalho, e sabemos que tu vai olhar para este lugar e ficar satisfeito com os redimidos, entoando louvores a ti, dizendo: digno é o Cordeiro, digno é o Senhor que nos comprou e nos libertou com o seu santo sangue. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, porque não está em nós trazermos alguém a ti. De fato, nem nós mesmos poderíamos estar aqui se não fosse o fruto da tua potente mão. Ajuda-nos, ó Pai. Ó Deus poderoso, que os teus eleitos aqui sejam congregados, que as tuas ovelhas sejam arrebanhadas. Ó Supremo Pastor, tu podes assim fazer. Nós cremos no teu poder. Essa é a nossa oração, Pai, que tu nos dá para fazermos a ti, em Cristo Jesus. Amém.